30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino. Olá, este é o 30 Minutos de Vasco número 9, o podcast do Jornal Globo dedicado 100% ao torcedor cruzmaltino. Toda semana no site ou no seu tocador favorito, temos podcasts diferentes para os 4 grandes do Rio, mas aqui você escuta meia hora só do Gigante da Colina. Nosso programa vai ao ar toda terça-feira e para acompanhar basta nos seguir no seu tocador de podcast favorito, clica aí no seguir que você receberá na hora que o novo programa for ao ar. Eu sou o Renan Damasceno e hoje vamos falar sobre os esportes olímpicos do Vasco, responsável por tantas glórias nas quadras, nos mares, um orgulho que vai até no nome do clube, mas que anda um pouco de lado. E quem está aqui sempre comigo é Bruno Marinho, setorista do Vasco nos jornais O Globo e Extra. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, Renan, como vai? A gente que tem, nesse episódio, tratando dos esportes olímpicos do Vasco, um representante aí da modalidade olímpica, do vôlei, Marcelinho, um torcedor ilustre do Vasco, atleta multicampeão com a seleção brasileira de vôlei e que também teve a chance de defender o time do Vasco de vôlei no começo dos anos 2000. Marcelinho, como é que você vai? Tudo bem? Oi, Marinho, tudo bem? Prazer falar com vocês, Renan. É um prazer poder compartilhar histórias e falar do Vasco, que eu tanto gosto. Que bom, cara. Uma dor de cabeçazinha hoje, né? Depois daquela derrota ontem pro Atlético Mineiro, né? O jogo foi complicado, né? Nem me fala. Teve ali uma diferença muito grande, eu acho até de fisicamente, tecnicamente nem se fala, que eu acho que o Atlético, essa temporada aí, investiu muito forte no time, mas realmente a diferença muito grande. E eu acho que até que saiu barato esses 4-1 aí. Agora, Marcelinho, deixa eu te perguntar, como é que você tem acompanhado o momento dos esportes olímpicos do Vasco? O clube passa aí por um desmanche aí das modalidades olímpicas já há algum tempo, independe até de gestão, é algo que já vem acontecendo já há algum tempo. Como é que você vê isso? Eu vejo com muita tristeza, né? O Vasco, ele sempre foi muito forte, sempre apoiou muito os esportes olímpicos. Eu sei que o remo é estatutário, então ele tem que estar sempre presente. O estatuto obriga qualquer gestão que esteja à frente a ter o remo, a investir no remo. E é uma pena, porque o Vasco é uma torcida enorme, que é apaixonado por esporte olímpico. Eu que frequento São Januário, quando eu tô lá, todo mundo me aborda perguntando quando é que vai ter vôlei, quero vôlei, todo mundo gosta de apoiar tudo e tal. Enfim, eu acho que é um problema de gestão, sim, porque o faturamento do Vasco com certeza possibilita ao Vasco a ter esses esportes na sua grade. Então eu torço muito para que isso volte. Espero que na nossa eleição agora em novembro, quem for eleito, que ele olhe com bons olhos para os esportes olímpicos, porque isso atrai novos torcedores, atrai as crianças, tem socialização ali do entorno de São Januário. Enfim, eu acho que agrega muito valor ao clube e vou torcer para que isso aconteça. Eu até comentando com o Renan, quando eu sugeri a ideia desse podcast, desse episódio, o tema, eu tenho acompanhado, né, agora os candidatos aí à presidência do Vasco já em campanha, mais aquecida nesse último mês. A gente está entrando no próximo mês, que é o último também de campanha até a eleição. E eu tenho sentido a falta dos candidatos abordarem mais, né, essa questão dos esportes olímpicos, que, enfim, o Vasco ele é um clube originalmente olímpico, né, nasceu do remo, depois que ele veio a criar o seu futebol, e eu tenho sentido falta disso. Eu até acionei alguns dos principais candidatos, né, à presidência do Vasco, o presidente Alexandre Campelo, que tenta a reeleição, o candidato Júlio Bran, também Jorge Salgado e o Levenciano, para saber um pouquinho, né, do que eles têm para os esportes olímpicos do Vasco, e só 2 deles me responderam, né? Vou até passar aqui para vocês, para todo mundo que nos ouve, para você, Marcelinho, que também com certeza está muito interessado em saber o que o próximo presidente do Vasco pode fazer pelos esportes olímpicos. Por parte do Campelo, né, ele que é presidente do Vasco, tenta a reeleição, ele destacou muito a questão dos esportes olímpicos serem autossustentáveis, que é o objetivo do clube, que eles sejam autossustentáveis. Ele fala a respeito dos investimentos no remo, que precisam ser feitos até por ser um esporte estatutário e fundamental para a história do Vasco, nas palavras dele. Ele também busca aí, fazer uma captação de recursos
via lei de incentivos fiscais para conseguir viabilizar outras modalidades, como atletismo, basquetebol, natação e também os esportes paralímpicos. E a resposta do candidato Júlio Brandt foi mais ou menos parecida, né? Todo mundo se preocupa muito na autossustentação, né, econômica, financeira do esporte olímpico. É uma preocupação que ele não gere novas dívidas para o clube e, de acordo com o Júlio Brandt, a equipe dele de trabalho já tem 12 projetos aí na mesa de captação de recursos para poder realmente aí dar um novo gás para os esportes olímpicos do Vasco. Agora, a impressão que eu tenho é que se criou um grande fantasma dentro do Vasco de que esporte olímpico dá prejuízo, né? De que você tem prejuízo investindo no esporte olímpico do Vasco. Eu acho que é essa visão que eu acho errada, porque o esporte olímpico você não pode visar lucro. O teu lucro não é financeiro. Você tem ganho em outras causas para o clube. Aí que está o grande erro, porque esporte olímpico você não tem bilheteria como tem o futebol, você não tem receita de televisão como tem o futebol. Eu acho que primeiro para você conseguir ter uma gestão com o esporte olímpico, você tem que pensar ele completamente diferente do que é pensado para o futebol. O futebol é um negócio, né, hoje em dia. O esporte olímpico é totalmente ao contrário. Se você botar ele no lápis, se for uma empresa, ele vai dar prejuízo. Agora, você tem ganhos em outras coisas, em visibilidade, você tem ganho, como eu falei, com a massificação de torcedor, para novos torcedores, a criançada se tornar Vasco da Gama. Eu acho que o principal patrimônio de um clube é a sua torcida. E se você não atrair essas crianças para dentro do clube, daqui a pouco vai ter torcida aí que vai acabar. Então, se você não gerar engajamento com futsal, com basquete, natação, que são esses esportes mais praticados pela criançada, isso aí uma hora vai acabar. Então, você não pode pensar, o novo presidente que for eleito, ele não pode pensar como um negócio, porque realmente aí ele não vai fazer. Agora, você gerar parcerias com empresa, apoiar esporte, que você tem visibilidade pela televisão, como o voleibol, como o NBB, natação, esportes olímpicos, que eles vão trazer com certeza medalha na próxima Olimpíada, aí o engajamento é completamente diferente. Eu acho que é uma coisa que tem que se fazer. Gera receita com escolinhas, entendeu? Você fazendo um projeto, você não precisa fazer o projeto de esporte olímpico em São Januário, você pode espalhar pelo Brasil inteiro, ter escolinhas do Vasco da Gama em todas as modalidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, enfim, pelo Brasil todo. Eu acho que aí dá total certeza que o retorno vai ser enorme. E, Marcelinho, você citou uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa em esportes olímpicos, que é você conseguir levar o clube a lugares que às vezes o futebol, por causa do calendário apertado, enfim, o time joga em casa, fora, você não consegue levar o time de futebol para o Brasil inteiro. E um clube de futebol que pretende e que quer se manter grande, ele precisa ir até onde estão as pessoas, né? E você fez parte de um projeto muito interessante que foi ter aquele time do Vasco ali no final dos anos 2000, numa época que o Vasco estava muito em alta no basquete masculino, no vôlei e tudo, que foi aquela experiência de todos vocês em Três Corações ali, né? Você, Giovani, você vai ter Max, Carlão, enfim, vários jogadores montou. Como que foi essa experiência? Porque de certa forma vai de encontro isso que você está falando, né? Você consegue levar o nome do time a um lugar que às vezes o futebol não consegue ir, né? Com certeza, foi um projeto extremamente ambicioso pelo Eurico Miranda, né? Ele quis juntar o maior número de atletas olímpicos que um clube brasileiro já teve. Então, se não me engano, aquela Olimpíada de Sydney, isso aí foi nos anos 2000, 99 e 2000. Eu fui para a Olimpíada de Sydney, então a maior delegação de clubes do Brasil foi o Vasco da Gama. Ele levou para a Olimpíada, se não me engano, 82 atletas, todos jogando isso pelo Vasco. Vasco. Foram cerca de 90 atletas do Vasco naquela Olimpíada. 90? Isso, exatamente. Realmente foi um projeto muito legal. Ele conseguiu reunir todos esses atletas em São Januário. Nós fizemos a abertura de um jogo antes de um jogo do Vasco, não vou me lembrar o jogo. Ele fez um desfile, como se fosse um desfile olímpico, realmente. Até o Rodrigo Pessoa, que era atleta vascaíno, entrou com seu cavalo dentro do estado de São Januário.
Foi um projeto muito legal, mas aí começou a se misturar com o futebol, aí começou a ter problema com o Nations Bank, aquele patrocinador. Enfim, aí o projeto acabou, e aí as coisas foram se acabando, e aí o basquete, que é um esporte que o Vasco sempre teve muito forte, acabou. E aí o vôlei e os outros, enfim, nem pensar. Então, mas foi realmente um projeto muito legal, e eu acho até que foi grandioso até demais, e aí não conseguiu se levar para frente. Agora, teve a iniciativa, mas o clube de futebol, eu acho que se a parte social, incluindo os esportes olímpicos, sem ser o futebol, eles têm que andar paralelamente. Tem que ser coisas diferentes dentro do clube, não pode se misturar. O dinheiro, a receita do futebol se misturar com a receita de esporte olímpico. Aí isso aí uma hora vai dar problema, porque o futebol ele é muito cíclico. Uma hora você tá muito bem, como o Flamengo está hoje, como o Vasco esteve nos anos 2000, né? Isso aí, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E quando você está embaixo e o esporte olímpico tem uma verba muito grande, acaba se misturando. E a primeira coisa que você deixa de lado são os esportes olímpicos, porque, como vocês falaram, o carro-chefe de um clube é o futebol, e eu entendo isso também, eu sou um apaixonado por futebol, e tem que ser tudo separado, tem que se montar CNPJ diferente, tem que se caminhar totalmente longe um do outro, e vestindo a mesma camisa que é o Vasco. Bacana. A gente tem uma pergunta ainda em relação a essa questão lá do Vasco Três Corações, Marcelinho, que é uma pergunta encomendada pelo nosso chefe, então a gente não pode deixar de fazer. Ele é mineiro de Três Corações, acompanhou lá esse trabalho de vocês lá do Vasco Três Corações, e ele lembra, né? A gente acompanhava aqui, eu acompanhava daqui do Rio, eu lembro que o Vasco teve problemas também com pagamento de salários, o time foi desativado, o Vasco tendo inadimplência. O Vasco ficou devendo dinheiro para você daquela época, Marcelo? Como é que foi isso naquela época? Ficou devendo... Todo mundo, ele ficou devendo para todo mundo. Ali era eu tinha um contrato de 2 anos. Na época eu só recebi desse contrato todo 4 meses. Depois do 4º mês aí realmente parou de pagar para todo mundo. Aí alguns entraram na justiça. Eu como vascaíno acabei não entrando, mas aí eu fiz um acordo com o Eurico, com o Dr. Paulo Reis, que era o vice-jurídico do Vasco. Então a gente fez um acordo. E aí eles foram me pagando parceladamente, enfim. Eu tive uma redução do que estava acordado, mas depois do acordo, tudo que eles combinaram, eles me pagaram. Enfim, mas foi uma pena que alguns atletas, eles acionaram o Vasco na justiça. E aí fica uma mancha, né? Porque o voleibol, ele é tão profissional, assim, dentro do seu limite, ele é tão correto, é difícil ter clubes devendo para atleta, e aí logo o Vasco, que é o meu time, eu apoiei, sempre falei muito bem, aconteceu o que aconteceu. E aí, quando se tem um clube de futebol investindo nesse esporte, os atletas ficam realmente receosos para poder jogar nesses clubes. E aí, de novo, voltou comigo no ano passado, que eu joguei no Corinthians também, um time de futebol. Também eu fiquei sem receber. E aí, como é o Corinthians, aí eu tive que acionar na justiça. E aí não teve jeito, aí tá rolando. Enfim, mais um clube de futebol que resolveu apoiar e também não pagou. E aí fica uma marca negativa aí para esses clubes de futebol. Pessoal, e como hoje decidimos discutir um pouco sobre os esportes olímpicos do Vasco, não teremos nessa semana o quadro Fala Mansa do Carlos Eduardo Mansur, que na semana que vem volta analisando o time do técnico Ramon Menezes. Para conversar com a gente, mandar sugestões, críticas e até mesmo para cornetar, use no Twitter a hashtag 30MinutosVasco, 30 numeral Minutos Vasco, que as perguntas e observações ajudam a gente sempre a formular o nosso tema do nosso próximo podcast. E, Marcelinho, é interessante, eu estava até contando um caso pro Bruno. Em 2017, eu fui visitar uma cidade no norte do Texas, e a atendente de um café que eu estava veio me perguntar de onde que eu era. Eu falei que eu era do Brasil
E aí ela veio me falar, quando era criança, ela vinha muito ao Brasil, vinha muito ao Rio, porque o pai dela jogou basquete aqui, aí eu fui perguntar para ela em qual clube, ela falou, ele jogou no Vasco, até hoje eu sou vascaína, tenho um carinho muito grande pelo Vasco. Ela era filha do Charles Bird, que jogou basquete aí no final dos anos 90 no Vasco. Então aí que a gente percebe a importância que tem os esportes olímpicos para levar o nome do clube além do Brasil, enfim, tudo isso. E o Marcelinho talvez seja um dos grandes exemplos aí desses grandes atletas que o Vasco tem, que levam o nome do clube para todos os lados. E Marcelinho, agora falando um pouco também de como que está o clube hoje, de como que está a questão, você também você jogou no Corinthians agora há pouco tempo, tudo, e das grandes dificuldades é justamente ter projetos sustentáveis nos esportes olímpicos brasileiros, né? Porque é isso que você falou, às vezes tem muito dinheiro para uma temporada, mas você não consegue fazer no Brasil projetos sustentáveis. E na hora que a gente pega a Superliga, NBB, são poucos os clubes que conseguem disputar todos os campeonatos, igual o Minas Tênis Clube ou Pinheiros, né? Sustentabilidade é o grande desafio do esporte olímpico, né? Sem dúvida. Como eu falei, eu acho que esses clubes de futebol têm que se captar investimento só para aquela modalidade. Então, senão fica muito complicado, como eu falei anteriormente, tem que ter um cara, tem que ter um gestor para aquela modalidade, não pode ser um profissional do futebol, que a filosofia, a mentalidade das pessoas do esporte olímpico é completamente diferente do futebol. Tem que ser tudo à parte, que aí eu acho que você consegue sustentar aquele esporte por alguns anos, fazer um projeto a longo prazo, e aí isso é uma coisa legal para o clube, para o atleta, enfim, para todo mundo. E isso é uma coisa que não tem acontecido, né, Marcelinho? Você que jogadores igual você, a gente acompanha muito isso no vôlei, quando vocês vão para um determinado clube, vocês são essas figuras que chamam o patrocinador, né? Vocês ali que botam a cara mesmo para poder até arregimentar recursos para fazer o time andar, né? A gente vê muito isso no Brasil. A gente tem algum exemplo positivo no Brasil de algum clube de futebol que conseguiu fazer essa distinção do que é vôlei e do que é futebol? Ou ainda não tivemos isso? Não, nós temos um bom exemplo é o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, que tem já um time há quase 10 anos, que é o Sada Cruzeiro. Eles pegaram esse investidor, que é um empresário político lá de Contagem, o Betim, que é o Medioli, que gosta de vôlei, fez uma parceria com o Cruzeiro, só que não tem nada a ver com o clube. Eles tinham um ginásio dentro da sede social do clube, aí esse empresário ele reformou aquele espaço, ficou só para o voleibol, só para a equipe profissional de vôlei. Ele fez um acordo de reformar o ginásio, os banheiros, vestiários, a academia, então eles só fazem o treinamento dentro do clube. Aí eles jogam no ginásio municipal de Contagem, que é uma parceria que ele fez com a prefeitura de Contagem. E aí quem toca é o pessoal dele, desse empresário, não tem nada a ver com o clube. A gestão do time de vôlei não tem nada a ver com o clube de futebol. Só que aí ele coloca a camisa do Cruzeiro, aquela torcida, né, apaixonada, e criou uma identidade muito forte com o time, com a torcida. E é como se fosse uma coisa só, separada, entendeu? Tem a equipe de vôlei que é gerida por profissionais de esporte olímpico, que é completamente diferente de futebol, e com a torcida gigantesca do Cruzeiro. E aí fez uma parceria muito forte, e eles conquistam títulos aí todo ano. Eu acho que isso aí é um case de sucesso, que eu acho que pode ser copiado, transportado para outras modalidades, e para outros clubes também. Tá aí um bom exemplo, né, Marinha? A gente até estava comentando da questão do basquete ali do final dos anos 90, dessa época do vôlei também. Quem dera se a gente tivesse essa retomada no Vasco sustentada, né? Aproveitando inclusive esse processo eleitoral que o Marcelinho já falou um pouco agora dessa torcida, como seria bom se a gente tivesse essa reorganização, mesmo num momento financeiro complicado, né, Marinho? Mesmo ali para o clube conseguir o dinheiro para manter o salário em dia do futebol, mas como seria bom a gente ter o Vasco forte de novo para a gente poder ali frequentar a quadra. E são esportes que a gente tem um contato muito próximo aos atletas. Mas o Vasco até 2, 3 anos colocou o basquete de novo no NBB.
eu não vou saber exatamente o ano que foi, mas ele disputou o acesso ao NBB, conquistou em quadra, no campo, aí montou um super time para o NBB e depois acabou. O time foi retomado em 2016, né? Aí fez aquele trajeto todo até alcançar a NBB, e agora, em 2019, ele foi encerrado. Ele foi encerrado de novo. Eu conheço muito o vice de esporte olímpico do Vasco, era o Fernando Lima. A gente conversa. Eles cometeram o erro de que eu falei agora. O basquete era gerido igual fosse o futebol, a verba que entrava para o clube de futebol ia para o basquete, e aí começou a faltar a verba no futebol, eles tiraram do basquete, o basquete acabou. É isso mesmo, é o time que teve Giovannone, teve Nezinho, e você falou isso, repetiu esse erro, né? Você não consegue pensar numa forma tão reestruturada. E Marinho e Marcelinho, a gente já está indo aqui para a reta final do nosso podcast, 30 minutos de Vasco, o tempo passou mais rápido, a gente poderia algum dia até fazer programas separados, fazer um de vôlei, fazer um de basquete, fazer um de remo, porque com certeza tem muitos assuntos e tem muitas histórias, muitas coisas boas que a gente poderia lembrar. Vamos fazer isso, perfeito. O Marcelinho vai ser nosso setorista do 30 minutos de vôlei do Vasco. Pode me convidar. Vamos fazer essa campanha. E nessa reta final aqui, já para o nosso final de programa, Marcelinho, você conhece bem Belo Horizonte, você jogou no Minas Tênis, e falando um pouquinho aqui do gramado, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, que é depois da derrota do Vasco para o Atlético no Mineirão por 4-1. Você está acompanhando esse Vasco na temporada do futebol? Como que você assistiu esse jogo ontem e como que você está assistindo esse início de Ramon Menezes no Vasco? Eu estou acompanhando e muito. Eu acho que ele começou muito bem, o Ramon, né? Eu acho que até de uma forma inesperada. Começou a ganhar algumas partidas aí no início do campeonato, que eu acho que não era realmente a realidade do time. Eu acho que agora vem enfrentando algumas dificuldades, que eu acho que são normais. Mas eu acho que o time está bem. Tem alguns jogadores da base que realmente estão jogando super bem. E agora é dar continuidade a isso. Eu acho que eu já estou vendo alguma movimentação aí para trocar o Ramon, mas eu acho que não é a solução. Acho que tem que deixar ele ali, deixar ele fazer o trabalho. Ele conhece bem o clube, ele é um ídolo do clube. Ele conhece a garotada lá do Vasco, as categorias de base. Eu acho que o Vasco tem uma fórmula legal de alguns jogadores experientes, aquela espinha dorsal boa do Fernando Miguel, do Castan. Do Felipe Bastos, começou muito bem, aí depois deu uma caída. E lá na frente tem o Thales, enfim, tem os dois argentinos, o Cano e o Martínez, que foi um achado assim, maravilhoso. São dois grandes jogadores que eu acho que o Vasco tem que fazer um esforço para comprá-los em definitivo. E aí vem surgindo alguns garotos. O Marrone foi vendido agora para o Atlético Mineiro no início do ano, porque também tem que vender para ter um dinheiro. E aí nós temos o Andrei, tem o Vinícius, tem o Juninho, tem o Catatal, que também apareceu agora, enfim. Agora tem que dar tempo para trabalhar. Eu acho que o Vasco vai melhorar, não tem como, tem que dar um salto aí de qualidade nesse time, para que o Vasco precisa de título, não tem jeito. O Vasco é um time enorme, e o Vasco, como eu falei antes, no futebol ele não pode entrar para competir. Ele tem que entrar para brigar lá em cima, ele não pode todo ano brigar para não cair. E vamos ver quem vai entrar aí agora em novembro como novo presidente, para a gente poder trazer novos investimentos, novas áreas aí para o futebol, porque o Vasco precisa de vitor, o futebol precisa ganhar. Exato. Ô, Marinho, pelo jeito temos o Marcelinho, temos mais um convertido ao ramonismo aqui, né? Porque nem a derrota abalou a fé do Marcelinho no Ramon Menezes. Aparentemente sim, né? Muito bom. Não abalou de forma alguma. Mas não tem como abalar. O Atlético é um timaço. O Sampaoli não é um técnico assim muito de altíssimo nível. Você vê como... eu adoro falar de futebol, a gente vai ficar falando até amanhã. Você vê como o Sampaoli, o jeito que ele comanda a equipe do lado de fora, né? Ele parece que ele está jogando junto. Isso não é clichê, não. Eu como atleta, eu acho que o time é a cara do técnico. E essa frase é infalível, porque
se um atleta vira um técnico lá paradão, quietinho, com a cara assim de nada, pô, o atleta vai ficar igual, não tem jeito. E você vê o Sampaoli, ele sai suado do jogo, ele fica andando de um lado para o outro. O Jorge Jesus, ano passado, quer dizer, esse ano era igual no Flamengo. Você vê a equipe do Galo, a equipe que o Sampaoli dirige, você vê os atletas não param, eles estão sempre correndo, estão sempre em movimento, estão sempre querendo novos espaços em campo. Parece que eles têm mais jogadores do que a equipe adversária. Então acho que eles estão dando uma lição aí. Oi. Marcelinho, você curtiu então aquele estilão então do Bernardinho, né? De rasgar a camisa, de morder o dedo? Não, eu acho que tudo tem um limite, mas eu acho que sim, porque o técnico ele tem que estar sentindo o jogo, ele tem que ter a emoção dele também. Não pode ser um técnico estilo professoral, botando a mão no rosto, com óculos. Eu acho que o técnico tem que estar a todo momento junto com o atleta, sentindo a emoção do jogo. Eu sou totalmente a favor a isso. Não que os técnicos, ao contrário desse estilo, sejam ruins, pelo amor de Deus. Hoje no Brasil, se você elogia alguém, quer dizer que o outro é ruim. Não é. Mas eu acho que se fosse um treinador, eu seria também ativo, seria gesticulando, conversando, falando com os atletas, porque uma coisa puxa a outra. Tá certo. E assim, essa geração toda do Marcelinho, dos anos 2000, do vôlei, é uma geração que dentro de quadra também vibrava muito, né? Sempre foi uma energia. A energia sempre foi uma cara do voleibol brasileiro que foi tão vitorioso nos anos 90, nos anos 2000 e até agora. Então acho que o Marcelinho tem muita propriedade e eu acho que tá aí um caminho de energia que o Vasco pode ajudar o Vasco a retomar o caminho das vitórias aí nos próximos jogos. Vamos entrar aqui nos nossos acréscimos do nosso podcast. O Vasco que tem agora 2 desafios pela frente, Bahia e depois Flamengo. Vou começar pelo nosso convidado aqui. Marcelinho, você acha que Bahia e Flamengo, quantos pontos que dá para fazer contra esses 2 jogos, hein? Tem que fazer no mínimo 4. É o que tá precisando, né? É o que tá precisando, Não podemos ressuscitar o Bahia, pelo amor de Deus. Bruno Marinho, e você? Contra a Bahia, contra o Flamengo. O Bahia deu uma reavivada, né? Mas não voltou a perder. Deu uma reavivada. Deu uma reavivada no modo Manos Menezes de ser, né? Então, assim, ainda que eu acho que o Vasco tenha a necessidade de vencer o Bahia e tenha condições para isso, eu vejo o jogo contra o Bahia com uma cara de empate tremenda, assim, uma coisa assim. Então, os meus 4 pontos... eu acho que é um jogo já tá... Os meus 4 pontos, 1 contra o Bahia e 3 contra o Flamengo. Aí sim, você explicou. Aí sim, pô. Eu acho, inclusive, que se fosse esses 4 pontos, 1 empate contra o Bahia e 3 contra o Flamengo, seriam melhores do que o contrário para efeitos psicológicos. Eu acho que o Vasco entrou... Sabe quando o time entra numa espiral ali de derrota que acaba ficando realmente abalando o lado emocional dos jogadores? Eu acho que o Vasco entrou nesse caminho perigoso e precisa sair. E eu acho que para sair é até melhor vencer o Flamengo do que o Bahia, com certeza. Com certeza, eu também acho. Vamos lá, gente, é isso. Tempo esgotado do nosso 30 Minutos de Vasco, podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente à torcida vascaína. Nessa conversa a gente conta com convidados e com a equipe de esportes do Jornal Globo, que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análises de qualidade todos os dias. Lembrando, nos envie perguntas e sugestões com a hashtag 30 Minutos Vasco, 30 numeral Minutos Vasco. Vocês também podem nos encontrar pelas redes sociais. Vou agradecer aqui a presença, começando pelo nosso convidado. Marcelinho, muito obrigado por participar. Pra gente foi uma felicidade enorme. A gente que, além de jornalista, é torcedor, que sempre acompanhou o voleibol brasileiro, tem uma admiração tremenda pela sua geração, por tudo que vocês conquistaram de Liga Mundial, medalha olímpica, tudo. Então pra gente foi um prazer enorme receber, além de um vascaíno, receber alguém de uma trajetória tão bonita no esporte. Pô, eu que agradeço aí, Renan, Marinho, muito obrigado aí pela conversa e parabéns aí por tudo. E se vocês precisarem de alguém para falar do Vasco, é só me chamar. Já está combinado. Já está anotado. Valeu, Marinho, semana que vem estamos aqui de volta, né? Com certeza, Renan. Um grande abraço. Um abraço, gente. A edição deste podcast é de Matheus Correia, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até a semana que vem. Tchau. 30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino.